Boa noite a todos que nos assistem e estão conosco aí na TV Chico Xavier, o comando do nosso querido Ivan, que tanta oportunidade nos dá de estarmos trazendo e estudando a doutrina espírita. E hoje o tema acolhido por nós é diversidade, que é uma coisa que é bem falada nos dias atuais e que faz parte do momento transitório que nós vivemos, né? Acreditamos nós. Mas a diversidade ela tem que ser bem avaliada, né, para que ela não vire guerra ou preconceitos, enfim, né? Que a gente não saiba aproveitar o que ela pode nos oferecer. Por isso que Jesus nos fala em Mateus, no capítulo 12, versículo 25, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, a gente tem que aprender a somar, né? Ao invés de dividir. Então, essa passagem em Mateus já nos dá a sinalização de como nós devemos conviver e viver com a diversidade. E esse termo diversidade, né? Ele diz respeito à variedade e convivências de ideias, características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou ambiente. Então, é justamente a variedade. Olha como que a gente não pode falar que é o contrário. Então, é variedade de ideias, né, dentro de uma convivência, em um assunto, uma situação ou um ambiente que vai ter essas posturas diferentes, ou escolhas diferentes, ou caminhos diferentes, ideias diferentes. Então, a diversidade ela abrange, então, a nossa convivência. E a filosofia que trata desses comportamentos, ou do nosso comportamento, a reunião de tudo que somos nós, né? Porque ele fundamenta, né, nos assuntos relacionados à existência, do conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Então, a filosofia é a aplicação, né? Ou a reunião disso tudo que nos forma o ser, que nós vamos determinar a maneira que nós vamos viver. Tanto é que a gente tem esse termo, cada um tem sua filosofia de vida. Ou a filosofia de fulano é muito boa, porque reúne todo esse conhecimento da verdade, os valores morais, né? A mente, como a pessoa se projeta, a linguagem, como ela trata tudo isso com seu semelhante. Então, a filosofia é até um dos pilares da doutrina espírita. Quando nós tratamos o que é a doutrina espírita como ciência, filosofia e religião, né, que é o triângulo, né, basilar para o estudo e prática da doutrina dos espíritos. Sendo que a filosofia é o que a gente aproveita ou aplica, né, dentro de tudo que a gente vai adquirindo de vivência, de conhecimento e de contatos, né, e de observações, enfim, de tudo que vai constituindo o nosso saber, que é a proposta reencarnatória. E existe hoje, no meio da psicologia, criada por John Turner, a chamada identidade social que o ser vai adquirir. É uma teoria, né, criada por esse psicólogo, que diz o seguinte: é considerada a teoria mais importante no quadro atual dos modelos sobre as relações intergrupais ou psicologia social, que seria o que? A parte da ligação entre três conceitos seu componente afetivo, né? Um sentimento mais forte de pertencer ou não pertencer a um grupo social. Então, é essa crença
que a gente tem de pertencer a determinada célula social, como existe várias na sociedade. Então, isso traduzindo seria sentir-se parte do processo. Eu estar integrado a qualquer processo que seja, de um movimento, ou de um ponto de vista, ou de um caminho, enfim, das células sociais. E o outro termo seria a categorização social, né? Que é um instrumento que segmenta, classifica e ordena um ambiente social, servindo também como um sistema de orientação que ajuda a criar e definir o lugar do indivíduo na sociedade. Aí já é uma questão da visão que a sociedade tem das coisas, né? Nós não estamos falando aqui na igualdade espiritual que nós temos, mas da organização social, que muitas vezes é falha, mas ela existe. E é justamente aí que entra a questão das diversidades, que muitas vezes não são bem concebidas, né? Então, cada grupo, cada elemento, ele quer se posicionar no grupo a qual pertence. Então, é a posição que cada grupo toma diante da sociedade, né? E existe o outro termo, que é a comparação social, né? Então, é uma ação entre grupos ou grupos, né? São baseadas nas dimensões associadas aos valores sociais dominantes, conduzindo ao favoritismo pelo grupo ao qual pertence. Ou seja, cada um quer puxar a sardinha para a sua latinha, né? Que a gente vai buscar todo o nosso esforço para trazer, naturalmente, as pessoas pelo nosso grupo social. Mas a gente não deveria pensar de uma forma da diversidade, mas muito diferente. Essa comparação social, muitas vezes, é para denegrir, é para criticar, né? É para negar. Tanto é que a luta das minorias é justamente para esse espaço natural no mundo social que vive. E muitas vezes são rejeitadas devido a essa intolerância. Então, quer dizer, a diversidade ela tem que ser para troca de experiências. A pessoa está vivendo uma vida, né, muito diferente da minha pelo grupo ao qual pertence, né, naturalmente. E compartilhar ideias para aprender. Então, é um aprendizado. E, infelizmente, né, essa comparação social muitas vezes não cumpre o seu papel psicológico, social, que seria para essa troca de experiência e compartilhar ideias para aprender. Como Kardec até nos orienta no Livro dos Médiuns, né? Os grupos devem comunicar-se entre si para esse tipo de experiência, porque são diferentes. Então, a gente tende a crescer. Se a experiência não for boa, eu tenho um aprendizado sem precisar realizar o mal. Se ela for boa, me incentiva a praticar o bem. Não é assim? Bom, então a diversidade ela é instaurada no meio social em diversas, vamos dizer, facções, né? A condição social, a questão do sexo, política, futebol, religião, etnia, as facções de gangues, enfim, vários segmentos que há essa diversidade, que há uma postura de grupo diferente uma da outra, que é um processo natural do crescimento espiritual, né? E gostaria também de ver, para a gente analisar aqui, a diversidade nas religiões. Então, nós temos o quê? Uma construção dessa ideia religiosa ao longo da civilização, né? Antigamente, nós tínhamos o quê? A ideia de muitos deuses, com o trabalho trazido por Moisés da ideia do Deus único, de uma unificação, né? De uma unificação de ideias. Depois nós temos o advento do Cristo, que instaura o cristianismo, que também houve o quê? Grupos diferentes, como há grupos diferentes, né? Os fariseus adotaram a Igreja Católica Romana, como diz aqui, Roma estabeleceu a Igreja Católica. Depois Lutero protesta, cria o protestantismo,
E temos depois o advento de Kardec com o Espiritismo, mas todos baseados no cristianismo. Mas são grupos, né, que têm segmentos diferentes, ou entendimentos diferentes. Então, olha para você ver como a gente tem um campo muito grande que, se nós não soubermos conduzir, tanto no campo social quanto no campo religioso, não vou falar nem de política, nem de futebol, nem de etnia, mas só para a gente ver como é tão difícil, muitas vezes, essa questão da gente tirar o aprendizado necessário dessa convivência. Né? Muitas vezes a gente não tem essa tolerância devida uns com os outros, né? E perdemos a oportunidade de granjear amigos, como diz o nosso querido Paulo de Tarso. Bom, e dentro, gente, da Igreja Católica também, né, há grupos que pensam e agem diferente. Nós falamos na criação da Igreja Católica Romana. Depois foi criada a teoria da libertação, de coisas que um grupo não acreditava muito da conduta da Católica Romana. Depois a Igreja Brasileira, que deu abertura para outros caminhos. E temos a renovação carismática. Não falo aqui nenhum em sentido de crítica, muito longe disso, mas para a gente ver como que as coisas vão se desdobrando, né? E que tem que ter uma convivência harmônica, apesar de cada grupo trabalhar de uma forma, né, que vá de acordo com o pensamento e sentimento daqueles que o compõem. O protestantismo, da mesma forma, nós temos vários segmentos: a batista, a presbiteriana, Shekinah, Getsemane, Testemunha de Jeová, Universal, Mundial e outras mais. Né? E se a gente for conversar com aqueles fiéis, né, desses segmentos, os pensamentos são um pouco diferentes, ou a interpretação bíblica, ou a conduta, ou as permissões, enfim. São grupos diferentes na sua atuação no campo social, podemos assim dizer, na sua manifestação social. E Kardec, quando ele chega com o Espiritismo, dentro desse cenário que já existia, evidentemente, ele teve o cuidado de falar dos objetivos dessa obra, ou seja, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele pega justamente as 5 matérias contidas no Evangelho, divide em 5 partes para nos orientar: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 4. E o ensino moral. E segundo ele nos orienta, nós deveríamos sempre, quando tivéssemos esse relacionamento com grupos diferentes, nós temos que nos fixar no ensino moral, porque isso aí é imutável, a interpretação não pode ser diferente. Ele já nos oferece um ponto comum, né, para a nossa convivência. O resto, muitas vezes, é divergente a maneira de entendimento e interpretação. Então, no Evangelho tem essa dica para todos nós. E o Espiritismo, meus amigos? Criado pelos Espíritos e codificado pelo mestre de Lyon, Allan Kardec. Né? Uma doutrina nova, mais nova, e que nós podemos observar, né, a diversidade que houve em outras religiões. Então, vamos analisar um pouco a questão dessa fé, né? Que nós começamos sempre com uma ideia. Todo mundo tem uma ideia de Deus, uma ideia de Jesus, uma ideia dos Espíritos, da imortalidade da alma, né? E o que seria? A ideia, ela precisa ser elevada à convicção, que a convicção já nos traz um sentimento de certeza, né? Então, a gente já busca com uma intencionalidade, podemos assim dizer. Então, a gente tem essa transição, esse caminho. E depois nós chegamos nos níveis de convicções, que também entre os grupos divergem um pouco. Muitas vezes a pessoa fica na opinião, né? A opinião, ela sempre traz uma certeza relativa.
A nossa opinião deve e pode ser mudada com mais facilidade, porque eu ainda não tenho a consolidação daquilo que eu estou buscando, né? E ela tem a convicção propriamente dita, ela se baseia em referências, que nos vai trazendo uma certeza absoluta. Tanto é que Kardec foi considerado o bom senso encarnado por causa dessa certeza, né? Que essa certeza absoluta se chama senso. E a crença, ela já está acima de tudo, né? Porque ela já não tem mais a procura de um novo caminho. A gente se solidifica ali. Então, há uma construção, que a gente chama construção da fé, né? Que ela se transforma em crença. Então, naquela hora, eu tenho certeza absoluta e, como diz, muitas vezes, a palavra imexível, a gente não se mexe, a gente só progride naquela fé. E muitas vezes a nossa divergência, então, quando a pessoa está levada ao nível de crença, poucas conquistas tem com opiniões diferentes, pouco aprendizado passa a ter com pessoas diferentes, pouca aceitação passa a ter com o mundo, né, exterior ao que ela vive. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Para que a gente nos observe, porque aí você pode também se fixar num fanatismo. Mas é importante a gente construir a nossa fé e ter certeza para que eu possa caminhar firme, né? Mas a fé para mim. A gente quer prescrever para o outro. Então, por isso que Kardec nos fala o quê? Estudem, comparem, aprofundam-se. Nós lhes dizemos sem cessar, o conhecimento da verdade tem esse preço. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo. Então, é assim que eu posso transformar minha ideia em convicção e minha convicção em crença, né? É um progresso. E é através do estudo e da comparação, como Kardec sempre nos orientou. A observação, junto ao estudo, ela é muito necessária para que a gente tenha o conhecimento da verdade, que é sempre progressivo na lei evolutiva, né? Então, é isso aí, é o trabalho da construção da fé. E nós vamos ver no Livro dos Espíritos, ele fazendo uma analogia, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 7. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e a aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos, né? Olha o que ele fala: os das manifestações, aqui decorre da filosofia, que é a aplicação desses princípios ao conhecimento, né? Que vai, que é o terceiro, a aplicação desses princípios. É criar uma, então, quer dizer, da manifestação, cria-se a filosofia e a aplicação desses princípios é que vai gerar o terceiro grau de adeptos. Bom, então, até no nosso meio, nós temos 3 estágios diferentes, né, no nosso meio espírita. Kardec nos orienta o seguinte: os primeiros creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Ou seja, está no ponto inicial de quando Kardec começou. Ele começou por aí, né? A experimentação para que ele pudesse crer naquelas manifestações. O segundo, os que lhe percebe as consequências morais. Kardec, assim que concluiu essas ideias das manifestações que ele estudou, né, ele foi trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o terceiro, os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral, que está lá no Evangelho também. Conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar suas más tendências e pela sua transformação moral.
Muitas vezes podemos estagiar no primeiro grau, outras vezes, né, percebemos as consequências morais e ficamos no segundo grau. E no terceiro, a gente vai realmente estar no nível de crença de fazer esse esforço para trilhar aquele caminho que nós passamos a ou construímos e acreditamos. Então, esses são os 3 níveis, segundo Kardec nos coloca. E ele fala que tem 2 categorias de espiritualistas, ou seja, para a crer na espiritualidade, né? Então ele fala dos indecisos e incertos. Tem vaga intuição das ideias espíritas sem a coordenação e precisão conferidas pelo espiritismo. Então ele chama de indecisos ou incertos, né? É aqueles que falam, eu gosto muito de ler um livro espírita, eu gosto de ler um romance, eu gosto muito de ver o trabalho espírita, eu acho muito bacana essa fé, né? Mas ainda gostam dessas ideias, né? Mas ainda não está envolvido nessas ideias como deveria, são indecisos. Hermínio Corrêa de Miranda também trata muito sobre esse tipo de espíritos, de espiritualista, porque não só não está se dizendo espírita, é espiritualista. Tanto é que Kardec ele criou a palavra espírita para diferenciar aqueles que seguiriam aqueles conhecimentos dos espíritos, espiritualistas, aquele que acredita no espírito, né? Na sobrevivência do espírito após a morte, que não precisa ser espírita, é o cristão, ou espiritualista. Então, tem esses indecisos e incertos, né? Que tem só uma vaga intuição, então ainda está na ideia, não caiu na convicção ainda. E tem o segundo, que é espírita sem o saberem, possui sentimento inato dos princípios da doutrina, sem jamais terem dela ouvido falar. Nós temos o depoimento do doutor Bezerra de Menezes, né? Quando ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo, o relato dele é qual? Interessante, eu já sabia de tudo isso. Olha que espírito evoluído, né? Ele já tinha o conhecimento da doutrina ou das ideias espirituais, mesmo antes de estar estudando, ele já praticava os conceitos que a doutrina espírita vem nos oferecer. Então, esses 2 são as categorias, os indecisos e os espíritos sem o saber, que vivem as leis espirituais sem estar com uma forma organizada de estudo, né? Depois ele fala da categoria dos espíritas propriamente dito, ou seja, aí saímos da fase do espiritualismo para a nossa concepção espírita, que reforça um pouco aqueles 3 graus que ele coloca para a gente anteriormente. Tem os espíritas experimentadores, os que creem simplesmente nas manifestações. Espiritismo é apenas uma ciência de observação. Então, é aquele que fica só na experimentação mediúnica, ou na manifestação dos espíritos, ou conferindo o que os espíritos, né, ditaram para o senhor Allan Kardec. E espíritas imperfeitos, compreendem a sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Então, é aquele segundo estágio, né, de saber, mas não viver aquilo que aprendeu, né? Então, há um estacionamento. O terceiro são os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Admiram a moral espírita, que é a moral do Cristo, né? A praticam, a caridade é a sua regra de conduta. Fora da caridade não há salvação. Esse é considerado os verdadeiros espíritas. E ele coloca uma 4ª classe, que ele chama de espíritas exaltados. Levados pelo entusiasmo exagerado, são iludidos pelos espíritos mistificadores, espécie mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Ou seja, os excessos sempre serão prejudiciais a qualquer causa. E aqui ele chama esses espíritas exaltados, que podem ser movidos por um fanatismo
ou mesmo pela influenciação dos espíritos, e muitas vezes acredita que estão trabalhando ou defendendo a causa espíritas, mas vem a prejudicar a causa muito mais do que contribuir. E acho que a gente tem que observar muito isso, né? Para que a gente não migre para essa classe de espíritas. Isso é palavra de Kardec. E na Gênese, nós vamos ver ele falando mais ainda sobre essa questão, e que a gente vê muito no mundo, no momento atual, né? Que ele fala da mudança, da transição que nós passaríamos na nossa evolução, que é a nossa expectativa do mundo de expiações e provas. Ele fala que isso, inevitavelmente, vai ter algumas comoções, mas é de luta de ideias. Então, a luta de ideias seria maior, porque muitas vezes essa transição planetária, no passado, acreditava-se nos cataclismos, né? Ou seja, na movimentação física da Terra, que tem já suas consequências pela ação do homem, não tem nada a ver com a transição, é uma má utilização que nós temos visto aí. Agora, a dificuldade nossa será mais a luta de ideias, né? Porque as ideias da espiritualidade, a ideia do espírito, a era do espírito é agora, né? É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não dos cataclismos ou catástrofes puramente materiais. É o que está lá falando para a gente na Gênese. E a luta de ideias são justamente a diversidade que nós vivemos no nosso campo social, né? Nosso campo religioso, nosso campo familiar, na nossa sociedade em geral. Então, é essa aí que nós temos que ter o cuidado, para que a luta das ideias não sejam também lutas físicas, como tem acontecido, né? Ou lutas espirituais que causam tanta dissabor e tanto afastamento espiritual, causando inimizades, pode causar obsessões futuras, né? Ou presentes, a gente não sabe. Então, para a luta das ideias, elas são necessárias, mas nós temos que lembrar sempre da moral do Cristo, para que nós possamos defender as nossas ideias, ou as ideias que a doutrina nos oferece. Kardec, também em Obras Póstumas, ele veio tratar dessas questões, né, no Espiritismo, que ele chama de cismas. Cismas, no nosso entendimento aqui, será justamente as modificações, né, as transformações que possa haver no Espiritismo, que causa também muitas diversidades, né? Então, ele fala que o Espiritismo não está isento disso, né? Ao longo do tempo, todas as coisas não estão isentas desse tipo de assédio. Mas ele fala que tem que se lutar contra as ideias pessoais, ou seja, o personalismo que vai também formando, né, a ideia dos demais, porque a questão de lideranças religiosas, né, elas trabalham ideias de outras pessoas, né? Então é contra a ambição dos que se empenham por ligar seus nomes a uma inovação qualquer, dos que criam novidades só para poder dizer que não pensam como os demais, né? Para que defendam o seu amor próprio e ocupam uma posição secundária. Ou seja, as mudanças das ideias pessoais, elas têm que ser observadas, têm que ser confrontadas com o que nos traz os espíritos, que ali está trazido por Kardec no Livro dos Espíritos, a autenticidade da doutrina espírita e a autoridade que ela tem, né? Que foi um trabalho compilado de vários espíritos trazendo a mesma ideia para que fossem desenvolvidas, né? E novidade, gente, é muito bom, né? A novidade é sempre para a utilização do que a gente aprende. Nós estamos cheios de novidade aí nessa pandemia, principalmente no campo da divulgação doutrinária. Isso é uma novidade boa, né? Que pode ser usado, mas o conteúdo dos ensinamentos tem que prevalecer. Infelizmente, não é o que a gente tem visto, né? Tem muita coisa que foge aos ensinamentos que
a gente vem observando que os espíritos se esmeram a nos trazer. Então, esse aí é um papel natural que tem que ser trabalhado, né? Para que essa luta seja boa, né? Que seja dentro do ensinamento de Jesus, né? E ele nos dá uma dica para que isso aconteça, né? Ele fala que é uma condição indispensável que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza, sem que coisa alguma fique imprecisa. Então, as coisas da doutrina não pode ter dúvidas, né? Não pode ser nada impreciso, dada várias interpretações, né? E ele fala, foi assim que eu fiz para que não houvesse esse tipo de dupla interpretações, né? Ou contraditórias. E ele afirma que ele cuidará para que seja assim e para que assim aconteça. Então, fica um alerta para todos nós, né? Nós não podemos deixar reticências, né, nos ensinamentos espíritas. Nós temos que ter essa clareza que a doutrina nos oferece. Um outro ponto também que a diversidade pode levar, por incrível que pareça, Kardec previu no Obras Póstumas, é rivalidade entre as sociedades, né? E muitas vezes a gente observa que pode acontecer, porque onde há ser humano, onde há grupos, né, a diversidade ela está presente. E é para o nosso aprendizado, vamos lembrar sempre disso, né? Mas o que ele fala? Todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, para um objetivo comum, que é a pesquisa, a propaganda da verdade. Os antagonismos, que não são mais do que efeito do orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns outros pretendem defender. Olha que interessante que Kardec fala aqui, mesmo em posições diferentes, né, nós temos um objetivo comum em termos doutrinários, que é a pesquisa e a propaganda da verdade, ou seja, do conteúdo que nós recebemos dos espíritos. E antagonismo, muitas vezes, não é em busca dessa verdade, muito pelo contrário, é feito do orgulho superexcitado, que nós ainda somos munidos, né? Tanto do orgulho como do egoísmo, e acrescento a vaidade, né? E ele fala que isso seria as armas, né? Que poderiam, ou seja, seria munição para as armas dos detratores contra a causa da doutrina espírita ou contra a causa da espiritualidade. Infelizmente, nós ainda vemos essas munições sendo oferecidas para que a causa seja retardada, mas com a presença do Mestre Jesus e os Espíritos superiores, ela vem avançando, graças a Deus. E Kardec coloca o credo espírita, e chama o credo espírita, nós falamos sobre crença, seria a mesma coisa, né? Então ele fala que a doutrina espírita é o mais poderoso elemento de moralização por se dirigir simultaneamente ao coração e à inteligência, e ao interesse pessoal bem compreendido. Eu fiquei pensando, o que é um interesse pessoal bem compreendido? Ora, a gente se interessar pela doutrina espírita, a aplicação da doutrina dos espíritos, do Evangelho de Jesus em nossa vida, para que nós formos trabalhando pela nossa evolução, esse é o interesse pessoal bem compreendido dentro da doutrina. E o que ele fala? Que ele tem um elemento de moralização, o que dirige ao coração, trabalha o nosso sentimento, né, que precisa ser burilado, e a inteligência, que precisa ser desenvolvida. Nós precisamos estar buscando o conhecimento. Repito de novo, ensinamento, amai-vos e instruí-vos, né? Segundo Kardec nos deixa essa recomendação. Então, o credo espírita ele tem essa potencialidade, né, de dirigir ao coração e à inteligência como
um forte elemento de moralização, segundo Kardec nos disse, aplicado ao interesse pessoal bem compreendido. E nós falamos da estruturação, a gente fala muito que o espiritismo não tem hierarquia, como de fato não tem, mas a constituição social nossa, muitas vezes, nós necessitamos ou estamos envolvidos por essa maneira, né, de coordenação das coisas aqui na Terra. E, como diz, existe por direito e de fato. Muitas vezes nós temos posições de direito, que é uma eleição, que é o estatuto, que é o registro, enfim, das coisas, e tem o de fato, que é um líder. Por exemplo, Chico Xavier nunca presidiu nada, e é o nosso líder espírita aqui no Brasil, né? Ele nunca dirigiu, mas foi secretário. Mas ele é um líder de fato. Temos outros por direito. Mas o mais importante lembrar que a nossa célula máter, a base, são as casas espíritas. É ali que reside o trabalho, a dedicação, o estudo, a movimentação social que a casa espírita pode prestar ao meio onde está instalada, a educação da criança. É um trabalho levado com amor e com dedicação, abnegação, é o que tem sustentado a doutrina espírita, né? Então, que cada um tem a sua autonomia de trabalho e todas as casas têm a mesma instrução, seguindo as obras de Kardec, o Evangelho de Jesus, as obras de Chico e demais médiuns que dedicaram a essa tarefa. Então, é essa aí que eu acho que é a grande maravilha da doutrina espírita, é ir nessas casas, é ver esse trabalho sendo realizado. E, evidentemente, cada estado, existe uma organização com as federativas, cada estado tem a sua federativa, que vai também ter suas regiões, ter os seus departamentos que visa auxiliar essas casas espíritas, né? Mas a casa espírita tendo essa autonomia, nós temos os dirigentes, que é fator importante para que, como nós dizemos, para a formação daquele grupo de trabalho que vai atuar em nome da doutrina. E uma outra coisa também que depende de algum cuidado nosso é o trabalho da mediunidade, né? Porque é onde que pode ter uma escolha, está tratado lá no livro dos médiuns, escolhas da mediunidade. Então, a psicofonia e psicografia também nos ajuda nas orientações para que possamos seguir com passos mais firmes no trabalho da Casa Espírita, com os devidos cuidados que a mediunidade nos convida. Então, gente, esse seria o cenário que a gente avalia da nossa doutrina e do espiritismo em si. Nós falamos de doutrina espírita, né? E doutrina espírita difere de movimento espírita, na nossa opinião. A doutrina espírita na França é igual à doutrina espírita do Brasil. O movimento espírita da França é muito diferente do movimento espírita do Brasil. E de outros países, se a gente for avaliar de estado para estado aqui no Brasil, também é diferente. Então, existe uma diferença, né? Então, nós não podemos deixar de lembrar dessa diferença, porque muitas vezes nós estamos falando de movimento espírita, atribuindo a doutrina espírita. Então, há uma diferença, né, nessa aplicação dos conhecimentos espíritas, nessa direção do movimento espírita. Segundo André Luiz, ele fala que a doutrina espírita é luz inalterável, então não há alteração, não há diferença entre A ou B ou C. Agora, o movimento espírita existe sim, bastante diferença para cada grupo, para cada agrupamento, para cada localização, né? Então, a gente tem que observar. E deveríamos todos, né, estar ajustando aquilo que não está muito correto de acordo com o que nos é trazido pelos espíritos. Mas assim caminha a humanidade, é assim que nós processamos a nossa evolução.
acertando, errando, mas procurando sempre ter o esforço que nos é trazido no Evangelho para o nosso caminho na doutrina espírita, para ser o verdadeiro espírita. Né? Por isso, Kardec, né, nos faz a recomendação, a sua bandeira, né, em 3 pontos. Trabalho é o primeiro, a gente precisa trabalhar, não pode ficar sem trabalhar. Isso é para todo o setor da vida, mas Kardec coloca em primeiro plano o trabalho, a tolerância. Temos que ser tolerantes, na diversidade principalmente, e solidariedade. Né? Temos que ser solidários uns aos outros. Então, temos que pensar nisso, né? E Kardec, no capítulo 13, item 9 do Evangelho, não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa direita, ele tem no item 9, ele fala o seguinte: quero que compreendais bem o que deve ser caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que não é obstante a mais difícil de se pôr em prática. Qual seria a caridade moral, né? Não exige nada material e é mais difícil da gente praticar. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Olha a diversidade aí, né? A gente ainda não consegue amar, mas suportar, que vem ligado ao respeito, né? Ele nos pede isso, né? A gente precisa ter o respeito pelas diferenças, né? Nós temos que ter a caridade moral, na tolerância, de suportarmos uns aos outros, porque todos nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades, né? Então, o que Chico fez? Vamos reportar, Chico está mais próximo a nós, né? É o que ele fez a vida inteira, né? A caridade moral para com aqueles que não souberam compreender ou não tiveram a conduta igual a dele. E se tornou o quê? Aceito, mesmo com ideias diferentes e em grupos diferentes, o Chico Xavier é aceito em todos esses grupos. Então, é o esforço, é o trabalho, a tolerância e a solidariedade, né? Que é o que ele viveu, segundo Kardec. Mas ele, em vez de suportar, acredito que ele amou, né? E nós vamos aqui caminhando para o encerramento. Tirei 2 lições que está no Conduta Espírita. Que uma chama Perante os Companheiros. Não é a lição toda, mas 2 pontos que eu coloquei. Todos somos estudantes na grande escola da vida. Quando a gente traz essa frase para a nossa vida, que nós estamos sendo estudantes da grande escola da vida, a gente vai compreender os outros alunos como eu, né? Então, quando a gente acha que já está no estudo concluído, a gente fica mais intolerante. Respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos. Respeitar as ideias e pessoas de todos os nossos irmãos. Sejam eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera maledicência. Eu achei isso muito interessante porque o respeito, né, às pessoas e às ideias, ela tem que ser a todo momento. Muitas vezes, na nossa diversidade da vida, né, nós denegrimos aqueles que nós não concordamos, não compartilhamos o mesmo grupo, com a maledicência, né? Isso é uma leviandade de nossa parte. Então, a gente precisa respeitar as pessoas e as ideias que eles trabalham. E perante nós mesmos, né? Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável ao outro. Olha que coisa bem forte para a gente, né?
Nós podemos ser amigos e ser gentil com pessoas que nós não compartilhamos as mesmas ideias, o mesmo caminho, né? Mas não precisamos nos tornar escravos, porque muitas vezes eu vou contrariar aquilo que eu acredito para ser agradável a outros. Isso é vaidade, isso é projeção pessoal, né? A verdade que eu estou buscando é a nossa verdade. Então, o respeito não quer dizer seguir o contrário, né? Ou seguir o outro, não. O respeito e a amizade é um sentimento, é a gentileza, né, que eu vou render ao outro mesmo que eu não compartilhe as mesmas ideias que ele. Né? Nós participamos, às vezes, de uns cultos ecumênicos, é tão interessante isso. Vai um evangélico, um católico, um espírita, cada um leva a sua ideia num clima de gentileza e amizade, né? Sai uma coisa muito agradável para todos nós e para aqueles que estão ali ouvindo cada um falar da sua ideia. Então, é assim que deve ser, né? Assim que se dá o aprendizado. Segundo André Luiz, o espiritismo é o caminho libertador, né? É um caminho libertador. Então, é uma postura que nós devemos ter, né? E ele ainda fala pelo fenômeno, porque, como muitos de nós ainda detemos no fenômeno espírita, ele nos dá essa dica: viver segundo o Evangelho. Eis a nossa necessidade fundamental. Jamais partilhar de assembleias espíritas visando unicamente os sucessos espetaculares. As manifestações mediúnicas não são base essencial do espiritismo. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Paulo, Coríntios 14, 20. Então, André Luiz usou desse versículo para nos dar essa explicação, né? Da vivência do Evangelho, não buscar sucessos espetaculares em termos de doutrina, virar artistas doutrinários, né? E as manifestações mediúnicas é um auxílio para tudo isso, né? Não é a base essencial, é o auxílio para que nós possamos compreender melhor, é um remédio que chega a nosso favor para nos fortalecer esses ensinamentos ou essa possibilidade mediúnica que cada um de nós venha a ter. E para a gente pensar, nós pegamos 2 versículos do Divino Mestre Jesus, e um está em João e outro em Coríntios, segundo Paulo, né? Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar uns aos outros como eu vos amei, como Chico Xavier fala, né? Que o amar como eu vos amei vai adiante, vai até mais longe. Acresce o amor, né? Quando a gente lembra do amor de Jesus. Então, é assim que se conhecerá os discípulos. Não é por muito conhecer, não é por muito divertir, mas sim pelo amor que dedica uns aos outros. Então, nós somos todos cristãos, né? Independente de qualquer diversidade que tenhamos, nós temos esse convite de Jesus, né? Para que nos amemos uns aos outros. E Paulo faz diretamente para os discípulos a seguinte observação: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Olha o que Paulo fala para eles, né? Cuide de você, examinai vós mesmos, se vós está na fé que você professa, provai a vós mesmos. Então, é uma coisa íntima, né? É uma coisa pessoal de cada um. Muitas vezes a gente quer estar com o dedo em riste para as pessoas e esquecemos de olhar para nós mesmos. Bom, meus amigos, eu vou despedindo com a frase de Bezerra de Menezes, numa psicografia de Chico Xavier, sobre a união, em novembro de 1980. Essa mensagem do Dr. Bezerra. Solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós,
continuaremos à procura do trabalho que já nos encontramos honrados pela providência divina. Que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Aproveitando esse momento, né, convidamos a todos a visitar o nosso canal Eugênio Eustáquio Meimei. Um grande abraço. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou